Oi, como vocês estão? Cá estou eu para trazer uma temática que tem chegado muito para mim nos últimos tempos, de mulheres mães, me trazendo um questionamento que eu acho que você, se você é mãe, você já deve ter questionado isso ou já deve ter visto isso no seu entorno. Eu já passei por isso, que é questionar se compensa ou não compensa ir trabalhar fora de casa. Não só mulheres com filhos pequenos, como com filhos maiores também, né? Tentando encontrar uma forma de almoçar com essas crianças, de estar presente de alguma forma na vida delas. E aí trazendo uma avaliação para planilha mesmo. Vamos colocar aqui os custos e avaliar se isso vai ser compensatório. E aí eu queria conversar um pouquinho sobre o que compensa e o que não compensa. E quero muito escutar vocês também. Hum, uma aguinha, gente. Tem um silêncio, né, para quem escuta pelo Spotify. Eu tô bebendo água, tá? Bom, eu fiquei pensando primeiro, qual é o custo? Que talvez não entra nessa planilha esse custo, né? Qual é o custo de poder existir para além das paredes da nossa casa, da nossa, de onde a gente mora, do nosso ambiente privado, né? Qual é o custo de existir para além do papel materno? Porque mesmo sendo mãe, para onde a gente for, a gente está ali exercendo outro papel, né? Qual é o custo da gente estar, de alguma forma, olhando para a gente e estar deixando de olhar ali para aquele entorno, daquela dinâmica privada, que são muitas vezes os filhos, o companheiro ou a companheira, a casa, que é o lugar onde a gente mais não, mas onde a gente existe muito, né, para o outro e muito pouco para a gente. E aí, isso não entra na planilha, né? Como é que é isso, né? Porque o ambiente privado, e eu venho conversando isso com essas mulheres, e quero muito escutar vocês também, e isso me lembra da Fernanda Young, quando ela falava, ela tem um livro dela que eu amo, Pós-F, eu vou deixar na comunidade, em que ela falava assim, eu não entendo por que as mulheres querem ser donas de casa. Porque elas já são. Automaticamente elas já são. Porque, inevitavelmente, nós somos, né? A gente o tempo todo pensa na casa. Eu, por exemplo, gente, eu comentei com vocês isso aqui, né? Eu tenho print de casa, tenho uma inveja das pessoas que têm umas casas super organizadas, super bonitinhas. Eu adoro também, mas eu não consigo. Eu agora dei um passo que eu considerei importantíssimo. Eu mandei revelar umas fotos que eu quero colocar nos portas-retratos, entende? Do aniversário de Romeu. Eu quero ter fotos em casa. Eu quero voltar com esse hábito, né? Eu tenho, né? Eu venho de uma geração, sim, era outra geração. Mas eu vejo as crianças, como elas curtem. Quem é essa pessoa aqui, mãe? Pegar no papel da foto, sabe? E eu não consigo. Não dá. Eu não consigo. Eu queria ter mais plantas. Também não consigo. Então, para poder existir hoje sem ansiedade, administrando a ansiedade, sem é um pouco exagerado. Mas estando mais próxima de mim, eu tenho que deixar alguns pratos caírem. A casa é um deles, entende? Eu estou trazendo isso por quê? Porque o ambiente privado, esse ambiente que não compensa sair dele, né? Que é essa discussão que elas trouxeram na dinâmica, é um ambiente que, se a gente não ficar atenta, ele pode ser adoecedor, né? Porque é um lugar onde a gente fica. E eu não estou falando dessa coisa dos cuidados com a casa, não. De, sei lá, né? Querer ter uma casa com a sua cara. Eu estou falando dos cuidados domésticos, né? De ficar mantendo tudo isso, cuidando de tudo para todo mundo. Então, talvez realmente não compense, né? Você sair da sua casa, porque é muito mais interessante que você fique também socialmente, eu não diria nem para as pessoas que estão nessa dinâmica de tentar entender muitas vezes o seu companheiro ou a sua companheira, mas é muito mais interessante que a mulher esteja nesse ambiente privado. Ela fica quieta, né? Uma mulher muito mais cansada,
exausta, porque, cara, eu não sei como é que é pra vocês, mas cuidar de uma casa, gente, meu Deus, com criança, é um negócio assim, não tem fim, né? E é isso, é, por mais que você seja uma pessoa criativa, sabe? É isso que a Fernanda diz, né? Sabe? Qual é a criatividade que tem em lavar prato, pelo amor de Deus, meu pai do céu? É ali o tempo todo aquilo. São tarefas que se repetem, não acabam, né? O tempo todo. Então, é uma mulher exausta, cansada, ela não dá trabalho, né, gente? É, ela não questiona, não tem nem força para questionar. Ela fica ali, mantendo tudo para todo mundo. Isso, de uma certa forma, é muito interessante, porque todo mundo se beneficia. É muito difícil quem está se beneficiando disso abrir mão desse benefício em prol do olhar do cuidado com o outro, né? Dizer, ó, eu tô achando que você tá muito cansada. Acho que talvez seja interessante que você reveja, né? Isso pode acontecer, mas isso é raro, principalmente no que eu venho vendo nos meus atendimentos ao longo desses anos. São mulheres assumindo tudo, inclusive adoecendo e mesmo doentes, fazendo por todo mundo. É uma loucura. E aí não compensa? Como é que é isso? Que compensação é essa? Entende? Porque aí tem um outro ponto que eu queria trazer aqui, que são os lados opostos pelo qual nós somos puxadas. Então, se eu estou em casa, né, e fico cuidando dessa criança, por exemplo, não compensa ir trabalhar, né? Digamos que essa tenha sido a decisão. E eu não estou aqui julgando, não, tá? Eu estou colocando, tô trazendo o advogado do diabo. Então, eu fico em casa cuidando dessa criança. Eu me sinto culpada, talvez nem tanto, mas me sinto inadequada em relação ao meu trabalho, me sinto distanciada, porque provavelmente eu vou ter, eu posso estar perdendo, né? Eu posso não ter mais aquele trabalho quando eu voltar, e isso é fato, é real. A gente está falando a gente não está fantasiando, não. E aí, se eu estou muito no trabalho, eu me sinto culpada, aí sim vem a culpa, por não estar vendo meu filho crescer, por muitas vezes não conseguir vê-lo, enfim, primeiros passos. Eu não consigo acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Isso também é um fato. E aí a gente fica com essa corda puxando de um lado para o outro, tentando buscar esse equilíbrio. E aí é muita culpa, né, gente? Porque eu não consigo ocupar nenhum dos lugares, né? Fica totalmente insano. E é um lugar de uma tentativa de acertar, que é muito isso, né? Com relação a essa coisa de equilibrar esses pratos, quando eu digo para vocês que eu abro mão de fazer coisas pela casa, é porque eu entendo as prioridades que eu tenho agora. Não dá para fazer isso agora, entende? De algum momento eu quero fazer, mas outras coisas eu vou ter que abrir mão. Mas aí parece que tem um modo certo, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Tem uma maneira certa de fazer, então, que eu estou fazendo errado. Não é possível, cara. Só que aí é que tem, é que mora o X da questão. Porque a gente está tentando reconciliar o irreconciliável, entende? As regras, elas são contraditórias. Elas existem para nos enlouquecer. Elas são um projeto para que a gente fique tentando buscar esse equilíbrio e se sentindo culpada, né? Se sentindo exausta, adoecendo, fazendo escolhas distantes do que de fato faz sentido pra gente, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que faz sentido diante dessa grande loucura, entende? Então, é como se a gente ficasse tentando equilibrar, né, regras que não nos favorecem, porque ao mesmo tempo, e não nos favorecem por quê? Que regras são essas contraditórias? Nós somos convidadas a estarmos o tempo todo, me acompanha, cuidando da gente, né? Essa é uma responsabilidade nossa, né? O autocuidado, tá olhando para esse lugar da nossa integridade física, né? Mental. Ao mesmo tempo, nós somos vistas, a maternidade é um lugar de abnegação, é onde nós somos vistas. E onde é que a gente é vista?
A gente é vista quando a gente está voltada para a criação de filho, voltada para o ambiente doméstico, voltada para salvar os casamentos, né? Então, a mulher que tem que ficar pensando em como fazer aquele casamento dar certo, né? Porque senão é ela que está. Eu escuto muito isso. Não, porque eu preciso me dedicar ao meu marido, porque eu estou sentindo que o casamento não está caminhando. Tá, mas a dedicação não é mútua? Tudo bem, né? As iniciativas são importantes de ambas as partes, mas geralmente é muito mais do lado feminino, né? Então, é muito contraditório esse lugar desse autocuidado em que a gente tem que estar buscando ele, em que nós estejamos bem-sucedidas profissionalmente, mas ao mesmo tempo somos vistas, né? Esse lugar do feminino é através desse cuidado, entende? Então tem uma contradição por si só que se instala aí e eu fico pensando, a minha realidade hoje, com o trabalho que eu tenho, dentro desses lados opostos que eu acabei de dizer, dessas regras contraditórias, o que vem me ajudando, primeiro é ter consciência disso, de onde eu estou inserida, eu preciso ter consciência, eu trago isso aqui também, nesse lugar de levantar essa bandeira dessa consciência, então isso já me dá peraí, né, eu já fico esperta, cara, essa culpa não é minha, meu irmão, isso aqui está sendo introjetado por uma construção social que se favorece disso, isso já me dá condição de olhar para essa culpa de uma outra forma, entende? Eu não acho que é responsabilidade minha, que é eu que estou errando, que é porque eu não estou fazendo. Mas enfim. Então eu, por exemplo, para poder estar fazendo tudo que eu estou fazendo hoje, gente, eu tenho milhões, alguns projetos, atendo individualmente, participo de alguns grupos de networking, participo de algumas comunidades, tenho a minha comunidade, né? Tenho coisas que eu preciso gerir, eu tenho uma empresa. Eu não sou uma mãe presente, né? Uma mãe que tá... Esses dias o meu comentou, mãe, eu tô sentindo sua falta. Eu não... Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Eu queria que você estivesse mais presente. Poxa, você trabalha tanto. E aí eu fico pensando, quando eu escuto isso de Romeu, principalmente, né? Que a Alice já não traz tanto essa demanda. Eu fico pensando, meu Deus, se eu estivesse no leito de morte, já escutei isso várias vezes de algumas pessoas que trabalham com... peraí, mais um pouquinho de água. Eu acho que foi da Ana Cláudia Quintana, ela fala sobre isso no livro dela, que eu esqueci o nome agora. O podcast o tempo inteiro falando que eu esqueci um monte de coisa, né? Mas é isso. E ela falando que a maioria dos pacientes que estão num estado paliativo, eles lembram dos momentos, das experiências com as pessoas que eles amam, né? De estarem ali com essas pessoas. E aí eu fico pensando, beleza, quando eu tô trabalhando, o que eu vou lembrar se eu estivesse morrendo? Olha a loucura que eu faço. Eu falei, meu Deus, então se eu tiver... putz, ferrou, né? Porque eu não vou estar... eu não tenho essas horas todas aí, computadas. Só que aí eu paro e penso, beleza, se eu ficar dedicada às experiências com os meus filhos para que aproveite o máximo disso, porque eles vão crescer, porque essas experiências são delas que eu vou lembrar, é delas ou são delas? É delas que eu vou lembrar. Como é que vai ser? Porque, na verdade, não é onde eu me sinto bem. Entende? Assim, no sentido de, para eu poder estar presente para os meus filhos o tempo que eu estou, eu preciso estar fazendo o que eu estou fazendo. Entende, gente? Se eu tivesse totalmente dedicada a isso, eu não estaria ali presente. Então, talvez essas horas, na hora que eu estivesse lá morrendo, não fariam o mesmo sentido. Porque eu estaria com saudade de ter trabalhado nesse momento que eu estivesse lá morrendo. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, e aí eu paro e penso e falo, cara, essa é a mãe que eu posso ser para essas crianças. E eu estava comentando com uma paciente que eu atendi esses dias, falando que eu sou a mãe que conversa no carro, voltando da escola, ali que a gente se conecta, sabe? Que se faz presente de outra forma. Eu não sou a mãe que que brinca, que fica ali dedicada totalmente a esse... Ave Maria, que passou um calor. Agora, será que é menopausa, gente? Acho que não.
Mas subiu um calorão aqui agora, Jesus. Peraí, deixa eu beber um pouquinho de água. Acho que eu fechei tudo aqui, né? Pra poder não ficar ouvindo o portão abrir, que eu moro bem na casa 1. Então o portão toda hora abre. Mas enfim. E aí eu fiquei pensando nesse dado de realidade, entende? Qual é a sua realidade. E isso me abastece o meu trabalho. Ele me traz para essa relação. Eu me sinto muito mais presente. Isso me fez lembrar, esses dias viralizou aí um vídeo da Isis Valverde, mais um pouquinho de água, em que ela lê um texto, vocês devem ter visto, falando sobre o filho que chama ela e ela não estava com muita vontade, mas ela lembrou que daqui a pouco ele vai estar com a porta do quarto fechada. E aí, que ele vai estar adolescente, ele não vai querer mais estar com ela. E ela foi e ficou ali, mesmo. O vídeo é falando isso, mesmo sem estar presente. Eu tava ali, né? Aí eu fiquei pensando, cara, que loucura é essa, bicho? Como assim? Que peso é esse que é colocado sobre nós? Entende quando eu falo que a maternidade é uma abnegação? A gente é o tempo todo convidado a isso. Ai, mas então vai crescer, né? Tá, mas o que eu posso oferecer agora é isso aqui, gente. Entende? E aí, o que eu ofereço é a ausência de mim ainda, porque ele vai daqui a pouco estar com a porta do quarto fechado? Não sei, será que não é melhor eu oferecer poucas presenças, mas realmente de fato estar presente? Sabe assim, será que essa não vai ser a lembrança real dessa criança? Ela vai lembrar da sua alma presente. Não é só do seu corpo físico. Pode ser, inclusive, que ela nem lembre disso. Porque você não estava ali. Você estava com a cabeça em outro lugar, você estava de saco cheio, você estava ali fazendo porque, ai meu Deus, ele vai crescer, né? Então, vamos brincar, filho, vamos. Como assim, gente? Que loucura, que prisão é essa? Entende? Então, essa questão dessa sobrecarga, desse autocuidado, né? Que também é colocado nesses lados opostos desse lugar de que nós precisamos estar cuidando de nós mesmas e, ao mesmo tempo, nós somos puxadas para um outro lado, porque é onde nós somos vistas é nessa abnegação, termina esse lugar, essa cobrança, desse autocuidado, né? Desse convite a gente estar o tempo todo equilibrando esses dois pratos, como mais uma sobrecarga. Porque pensar em como acertar traz sobrecarga. Então, como é que eu faço para equilibrar isso aqui? Meu Deus, isso é extremamente exaustivo, entende? E a gente precisa olhar para o dado de realidade, né? A gente tem um sistema que não nos favorece, que não nos oferece tempo, que não nos oferece políticas públicas, que não nos oferece rede de apoio, entende? Tudo isso quem tem que construir somos nós, entende? Eu atendo mulheres que são elas que têm que trazer dentro de casa todo o rolê, porque os homens não fazem isso. Eles não sugerem. Ó, eu tô achando que a casa tá meio suja. Pô, eu tava querendo ver se a gente fazia um esquema aqui com a comida, se a gente fazia. Não tem isso. Entende? São as mulheres que estão na frente de tudo isso. Então, me conta se você acha que compensa. Porque aí eu acho que nessa conta dessa planilha, entende? Não entra o que a gente está falando aqui, né? Não entra um lugar onde eu preciso entender qual é a minha própria realidade, o lugar onde não entra vida, não entra o que me move, né? Não entra estar conversando com outras pessoas. Eu me lembro que quando eu tive Romeu, eu tive um problema no parto dele, né? Eu tive um parto natural e aí eu precisei, enfim, ir fazer uma cirurgia de última hora. E eu fiquei dias no quarto e a pediatra não, a médica obstetra, ela me salvou lá, né? Mais um pouquinho de água, gente. Mas ela foi extremamente negligente depois. E ela não apareceu, tive que fazer transfusão de sangue, ela mandou meu ex-marido fazer, foi um negócio muito louco. Quando ela voltou para a sala, ele falou uma coisa para ela que eu nunca esqueci. Ela falou: "Ah, mas
ela tá aqui há 3, 4 dias, né? Daqui a pouco ela vai sair e tal. Eu não consegui, meu filho ficou gripado e falou um monte de coisa lá, porque ela não conseguiu aparecer. E aí ele falou para ela: você está falando com as pessoas. Você não está dentro desse ambiente de hospital. Você está tomando um café, você está falando sobre outros assuntos. Você está vivendo de uma outra forma, diferente dela que está aqui dentro desse quarto, precisando de cuidados. E eu fiquei. Isso para mim tem a ver com esse papel da mãe, entende? Compensa? Será que não compensa trocar uma ideia sobre outros assuntos? Se ver de uma outra forma? Entende? E é muito interessante porque essas mulheres que eu venho atendendo, quando elas começaram a fazer esse tipo de movimento, eu vi outro brilho nos olhos. Compensa. E como compensa? Elas se vendo de uma outra forma, encontrando vida, percebendo que tem muito mais de vida esperando por elas, entende? Porque teve uma coisa que eu lembrei agora, que eu não falei antes também, e que tem a ver com essa coisa dessa compensação e dessa arbitrariedade sobre esse autocuidado que muitas vezes se torna sobrecarga. O que o sistema faz com a gente, esse sistema que nós estamos inseridas, é faça yoga, fique com seu filho, aproveite o tempo máximo que você puder, porque ele vai crescer, daqui a pouco ele está no quarto, trancado. Entende? Acorde antes da criança para você poder correr, para você poder ter disposição, para você poder. Entende? Aí quando eu digo para vocês que eu, por exemplo, tenho que. Não consigo olhar para minha casa como eu gostaria. Tem semanas que eu me alimento bem, tem outras que eu não me alimento tão bem. Nem toda semana eu consigo treinar como eu gostaria. Aí eu não tô conseguindo treinar de manhã cedo, eu tô indo 11 horas. Aí tem dias que tem semanas que esse horário de 11 horas é horrível. Aí daqui a pouco eu falo, putz, eu tô treinando num lugar que, graças a Deus, se eu não for, eu tenho que pagar. Porque aí eu sou obrigada a ir. Porque os outros que eu não ia, que eu não preciso pagar, eu marcava, não podia ir, tava de boa. Agora esse lugar eu tenho que ir, então ótimo. Pronto, eu vou. Então é uma loucura que eu não vou ticar esse checklist aí de autocuidado, de boa mãe, sei lá do que, gente. E é isso dentro de um contexto de privilégio. Quando a gente fala de uma mulher que trabalha 40 horas por semana, que pega ônibus, que não tem com quem deixar o filho, que toda a carga mental é dela, não vai dar para falar de autocuidado, né? Ela precisa de amparo, né, do coletivo. E quando eu falo desse olhar do coletivo, é a gente se olhar como sociedade, né? A gente se apoiar. Não é só nesse ambiente, nessa dinâmica familiar privada, entende? Então, é isso. Eu queria trazer um pouco essa discussão sobre, sobre esse fator compensatório. Compensa? Será que não vale entrar na planilha não só o gasto, o ganho, mas vida, né, quantidade de vida? Porque no caso, gente, de nós mulheres, a gente vive um dilema entre culpa e cansaço, né? Entre o amor e o limite, entre o desejo e a culpa. E aí, quando a gente faz essa escolha de sair de casa, de buscar um trabalho que socialmente não está compensando, ou para aquela família não está compensando, é importante observar que essa compensação ela pode ser só sua, ela pode ser silenciosa, ela pode não ser vista por ninguém, ela pode ser pequena, inclusive, mas ela é só sua. Só você se sente preenchida quando você vai, se veste, se arruma para ir trabalhar, olha para outras pessoas, entende? Então, é isso. Eu queria trazer esse tema hoje porque nós somos muito encurraladas, né? Então, entramos inclusive na planilha da não compensação. Então, é isso. Queria trazer um pouco essa temática do que eu tenho visto e essa reflexão de que, dependendo da sua realidade, de como você está emocionalmente, de como está a sua dinâmica familiar,
nessa planilha precisa entrar vida. Não dá para entrar só números. Bom, é isso. Eu fiquei sabendo que é importante que vocês comecem a seguir o podcast. Não sei se vocês estão fazendo isso, porque isso também traz mais alcance, né? Para além de comentar aqui embaixo, façam, enfim, comentem, mandem para as mulheres que vocês conhecem, para as pessoas que não são só mulheres que precisam escutar isso aqui, né, gente? Isso aqui é um assunto que homens precisam chegar, né? Precisam se aproximar dessas temáticas todas que eu trago aqui, tá bom? Então é isso. O que mais? Tem algum recado? Vou deixar lá no grupo do WhatsApp as referências que eu fiz aqui hoje, tá bom? Então é isso, cheiro e até a próxima.